André Cabral. Né? E que possa então a paz do nosso Mestre Jesus, trazida pelas doces vibrações dessa oração, da leitura, permanecer conosco, que assim nós vamos absorver da melhor maneira possível a totalidade dos benefícios que esse momento nos proporciona. Nós vamos falar hoje sobre a ingratidão. E quando preparava para esse trabalho, me despertou a atenção um artigo do Fórum Espírita. O Fórum Espírita é um website no Brasil, né, em que todos os colaboradores espíritas que quiserem, interessados, né, podem escrever, dar sua opinião, fazer perguntas, levantar discussões. E sempre tem coisa interessante, porque tem sempre muita gente interessante opinando e questionando. Né? E um companheiro, o Wellington Balbo, lá de São Paulo, ele responde a um e-mail de uma senhora que escreveu para ele descrevendo uma situação em que ela estava na cadeira de roda com o pé quebrado e um filho jovem, forte, se recusou a ajudá-la no momento que ela precisou. E aquilo, é claro, entra como um punhal afiado lentamente no coração de uma mãe, uma ingratidão de um filho dessa natureza. Né? E no coração de mãe, não é só a punhalada que entra, tem a torcida ainda depois do punhal, porque realmente dói a gente receber um ato de ingratidão. Então a pergunta dessa senhora é como lidar com isso? O que fazer, né, com a ingratidão dos filhos? E a resposta do nosso companheiro foi basicamente desenvolvendo a caridade. E aí, quando a gente começa a pesquisar sobre a caridade, nós vamos ver o quanto fundo vão essas raízes. Né? E nós vemos um dos postulados, uma das afirmativas, né, da doutrina espírita, um dos esclarecimentos de Kardec: fora da caridade não há salvação. Né? Embora originalmente, séculos atrás, queria-se fazer crer que fora da igreja não há salvação. Então, as traduções mais sóbrias, mais maduras, dos tradutores isentos de bandeiras, né, de dogmas, eles concluem que fora da caridade, e assim os espíritos endossam através de Kardec, né, não há salvação. Então, caridade é a chave, basicamente uma lei. Assim como no caso de litígio duradouro, que às vezes vai séculos adentro, sem o perdão não há como seguir, não há libertação daquela situação, faz-se isso quase como uma lei natural. A caridade também, para o progresso do indivíduo, torna-se uma obrigação, uma lei natural, a qual, segundo o conceito de lei, ninguém está isento. Regras, ordenanças, né, são coisas locais. Agora, lei é aquilo que todos estão abaixo. Então, para a lei não há opção. Todos têm que cumprir. Todos são iguais diante da lei. Na lei dos homens, alguns são mais iguais que outros, mas os homens estão sempre arranjando um jeitinho de burlar a lei, mas que são também leis sujeitas ainda à evolução, sujeitas à mudança, porque foram feitas pelo homem. E à medida que o homem evolui, essa lei também evolui. Mas a lei de Deus é a lei natural, que não muda. Foi estabelecido assim desde o início, e assim será até o fim. Agora, vem aí um conceito de infinito, porque Deus é infinito, é um dos atributos da divindade. Onde está o começo e onde está o fim que eu mencionei? Né? Está no infinito, infinitamente no passado e infinitamente no futuro.
não houve começo conhecido, ou pelo menos concebível, e não há um fim também concebível pela nossa capacidade de raciocinar hoje, né? Segundo Albert Einstein, né, um dos mais brilhantes cientistas da era moderna, só existem duas coisas infinitas: o universo e a estupidez humana, né? Então ele afirmava assim: a ingratidão dos filhos e os laços de família. Nós encontramos esse assunto bem minuciosamente interpretado nos capítulos 13 e 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata que não saiba a vossa mão direita o que a esquerda faz, ou vice-versa, e laços de família, né? Honrai pai e mãe, no capítulo 13 e 14, respectivamente. E Santo Agostinho, um dos maiores colaboradores da codificação, né? Ele traz uma mensagem muito grande que, se der tempo, depois a gente lê, porque são 4 páginas aqui. Aqui é simplesmente a reprodução do capítulo 14, a mensagem de Santo Agostinho no capítulo 14. Se não der tempo para a gente ler hoje na íntegra, aconselho, né, a pegarem seu Evangelho segundo o Espiritismo em casa e ler e estudar essa mensagem. Porque essa mensagem em si já poderia ser desdobrada num livro dessa grossura, né? Há uma passagem para entendermos essa relação de família, que chegam para Jesus e dizem: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Lembram-se? Né? E o que Jesus responde? Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Claro que aquela entidade de luz, aquele governador planetário temporariamente encarnado entre nós, não iria com essas palavras desdenhar do respeito pela mãe, considerar menos a figura sagrada da mãe, aquela que nos traz ao mundo através do seu próprio sacrifício físico, né? Ele queria deixar uma lição muito maior através daquele momento, como ele sempre fazia. Ele não perdia uma oportunidade de deixar uma bomba daquela que o efeito permaneceria para os próximos milênios, né? Então ele diz: todo aquele que faz a vontade de meu Pai, esse é minha mãe, meu pai e meus irmãos, né? Ele quis trazer para nós aquele conceito de que nós somos todos filhos de Deus e todos com a mesma obrigação, temporariamente em posições diferentes. Hoje eu sou pai, amanhã eu serei filho, né, da minha própria filha, do meu próprio filho. Eu serei pai da minha mãe, eu serei irmão da minha esposa, e vão se mudando os papéis, se alternando os papéis de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Então, quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai. A formação das famílias, e nisso Santo Agostinho também disserta longamente, né? Agora, sob o ponto de vista espiritual. Vamos falar um pouquinho de Santo Agostinho primeiro, para a gente ver que ele era uma pessoa como nós. Ele nasceu na Argélia, né? E filho de um pai que não estava muito preocupado com as coisas de Deus, mas uma mãe muito fervorosa em sua fé. Mônica, né, o nome dela, que posteriormente tornou-se também Santa Mônica. Ele nasceu em 354 depois de Cristo, né, menos de 4 séculos depois de Cristo. Então, naquela época, era mais fácil virar santo do que hoje, né, porque hoje é um processo longo, você tem que fazer aplicação, você tem que esperar o julgamento da imigração, aquela coisa toda, e para virar santo, para ser canonizado. Naquela época era mais fácil, realizou, mostrou, está conhecido, está aclamado pela multidão, é considerado santo, né?
e mesmo assim considerado nos séculos seguintes, não enquanto ele estava vivendo. Ele tinha uma namorada que engravidou e teve um filho, Adeodato, que faleceu aos 16 anos de idade. Nessa época ele já estava na Itália, estava em Roma. Ele era professor mais adiante, adulto, né? E através de um amigo, Alípio, ele se envolveu com a doutrina de Jesus. Naquela época o cristianismo estava fresquinho ainda, os escritos compilados pelos que secundaram Jesus nos seus evangelhos, né? Foi de onde ele começou. Então, Alípio, seu amigo, lhe passou as escrituras. E um dia, num jardim, fazendo bem resumido, né? Ele sentado lendo as escrituras, ele ouviu uma voz de criança dizendo: pegue e leia. Né? Quando ele prestou mais atenção naquelas palavras, ele se deu com os escritos de Paulo. E Paulo, de Tarso, né? Nós sabemos que a conversão dele se deu rapidinho, né? Quando na estrada de Damasco Jesus lhe apareceu, ele imediatamente viu que aquilo ali realmente era um evento. Não era simplesmente Jesus não era só aquela ideia que permaneceu depois de sua partida, né? Aquela ideia que estava mexendo com o povo. Ele viu que Jesus era realmente algo inimaginável até então. Então ele se posta de joelho e pergunta: mestre não, né? O que queres que eu faça? Ou seja, imediatamente se entregou a Jesus, né? E Santo Agostinho foi mais ou menos assim também. No momento que ele despertou para os escritos de Paulo, ele começou a sua conversão. E aí se aderiu à fé, tornou-se bispo mais adiante, voltou para Argélia, e na região onde ele morava, ele cuidava dos pobres, ele cuidava dos necessitados, fez daquela comunidade sua família. Nessa época já, né, a namorada já não fazia parte da sua vida, o filho já havia desencarnado há muitos anos, né? E algumas vezes conta a história que Aurélio Agostinhos, ele também assumiu o papel de juiz por falta de uma autoridade civil, né, na aldeia. Ele tinha também que desempenhar o papel de juiz que lhe foi outorgado, né, pelo Estado, o que ele detestava fazer, porque ele tinha que lidar com a justiça nas mãos, né? E, sob o ponto de vista dele, ele preferia lidar com os pobres do que com as pessoas envolvidas, complicadas com a lei, né? Mas ele assumia esse papel também. E então ele era essa pessoa, uma pessoa que começou como qualquer um de nós, né? Ele nunca se casou, teve filho, né? Quanta gente passa por uma história semelhante, né? Mudou de país, foi para a Itália, voltou para a Argélia, né? E estudou, era professor, era uma pessoa como nós, mas um espírito que se interessou em progredir, e progredir rápido, porque está nas nossas mãos também o passo do nosso progresso. Nós determinamos quanto nós queremos progredir, em quanto tempo, né? E ele decidiu andar mais rápido, aderindo à igreja naquela época, né? Escreveu também vários outros livros, mais de 100 livros, 113 se não me engano, né? E então ele era uma grande pessoa, um grande trabalhador, e foi um dos grandes contribuintes a Kardec agora nos anos de 1800 e poucos, né? Quando Kardec compilava, Kardec codificava a nossa doutrina. Para entendermos esse assunto da ingratidão dos filhos, da ingratidão em si, né, mas principalmente dos filhos, é necessário que a gente entenda a formação das famílias. Aí voltamos ao Livro dos Espíritos, voltamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. E isso é uma coisa que a gente deve fazer sempre, voltar às bases, porque
nós nunca vamos guardar todo o livro dos Espíritos, todo o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, todas as obras básicas de Kardec na cabeça. Mas é fundamental saber tudo aquilo. Então temos que estar sempre voltando às obras básicas, sempre voltando às bases, porque ali, como o próprio nome diz, vai dar a base para entender todos os outros livros, de André Luiz, do Chico Xavier, de todos os grandes e os pequenos escritores, né? As famílias se formam da seguinte maneira. Em primeiro lugar, Deus nos dá o quê? O maior presente que um pai pode dar para o filho. A liberdade de escolha, o nosso livre-arbítrio. Então todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Inicialmente nós escolhemos quem são os nossos familiares. Agora a chave aí é a palavra inicialmente, na origem. Porque nós nos atraímos de acordo com as nossas vontades, nossos gostos, nossas semelhanças, né? E as pessoas se atraem por afinidade. Decidem se juntar, ter uma vida a dois, depois vêm os filhos, e assim é no início. Deus nos permite, nos dá essa liberdade de escolha. Ao longo da nossa história, ao longo das encarnações, nós vamos deixando, às vezes, o nosso egoísmo, que é a raiz de todos os males, nos desviar do caminho que nos conduz diretamente à felicidade. E nesses desvios nós ofendemos, nós cometemos atrocidades, nós originamos débitos e às vezes diretamente com aquela pessoa que está do nosso lado, dentro do nosso lar, que nós escolhemos para viver junto com ela. E aí começam as histórias de débito mútuo. E às vezes a coisa vai muito mais além. Aí se estende ao estranho, né? Pessoas que a gente nunca viu antes. É lamentável que as pessoas ofendem, as pessoas ferem outros com a maior simplicidade, com a maior naturalidade, né? Lamentando, abrindo um parêntese aqui, o evento que aconteceu essa madrugada em Orlando, né? É apenas a repetição de eventos semelhantes, mas infelizmente essa madrugada de novo aconteceu de uma pessoa fortemente armada entrar num clube e começar a matar pessoas, né? Essa madrugada em Orlando, mais de 20 pessoas mortas, mais de 40 feridas, né? Lamentavelmente isso acontece. E nesses desvios de comportamento, nessas ofensas que nós vamos nós mesmos originando, nós contraímos débitos. E esses devedores, amanhã, pelo próprio mecanismo de reconciliação da justiça divina, um mecanismo perfeito, que nunca falha, nós somos colocados novamente no mesmo cenário, em cenário semelhante, né? Em situação de, às vezes, do papel inverso, ou de alguma forma colocados de acordo com a nossa necessidade de reconciliação no mesmo cenário. Agora aquela pessoa a quem eu devo, que eu causei esse débito em encarnação anterior e não me reparei a tempo, né, passou para a próxima, o saldo devedor passou para o próximo mês, né, passou para a próxima encarnação, agora está comigo na minha família. Se é uma pessoa que eu desviei do bom caminho, uma pessoa que eu causei um dano muito grande à sua própria família, poderá nascer como meu filho, minha filha, amanhã, a quem eu deva a obrigação de encaminhar na vida. E aquela pessoa, por sua vez, que no passado se revoltou contra a minha ação, e isso é natural, é uma reação natural do ser humano, se revoltar, ter raiva de quem te ofende, de quem te machuca, de quem te toma seus bens, né? De quem lhe ofende de alguma forma, aquela pessoa também não me perdoou. E isso também causa um débito
moral para com ela mesma, porque o perdão tem que acontecer, né? Então, é eu que devo e ele que não aceitou, né, a situação. Ainda quer se vingar, ainda está naquela postura de cobrador, de credor. Somos colocados agora, no presente, na nova encarnação, como pai e filho. E aí, quando o filho é pequenininho, às vezes, ainda no berço, já começa aquele sentimento de rejeição. É aquela criança difícil que não aceita as regras do pai e da mãe. Aquela criança que está sempre causando problema, está sempre doente, porque as doenças do corpo começam pela mente, né? Agem diretamente no sistema imunológico, expondo a pessoa física, né, o corpo, a todas as vicissitudes que a mente origina, né? E aí vai. Naqueles primeiros 7 anos, em média, né, que a criança está mais maleável, mais espírito do que homem ainda, mais receptiva, os pais ainda não conseguem todo o sucesso na educação dos filhos, porque já tem a história pretérita de reação. Então aquele filho, nos primeiros anos, quando ainda criancinha, não absorve todo o ensinamento, começa a crescer. Entrando na adolescência, quando o espírito começa a receber, quando Deus começa a soltar as rédeas mesmo e deixa, né, o espírito agora assumir o verdadeiro caráter, a verdadeira personalidade agora emergindo, né, por isso tantos problemas com alguns adolescentes, né, o espírito começa a tomar mais pé de si mesmo. E aquela rejeição é ainda pior, começa a ficar mais ferrenha e os pais perdem controle. Então, quem é vítima? Quem é algoz? Quem é o coitadinho da história? É o pai cujo filho é rebelde? É o filho que o pai é muito severo, que apanhou do pai, né? Então, nós vemos aí a situação típica de uma história pretérita transportada para o presente. Daí resultar em atos de ingratidão, uma coisa até natural. E acontece todos os dias, porque nós vivemos num mundo classificado na categoria dos mundos, segundo Kardec, de provas e expiações, né? Um mundo onde o mal ainda não na posição de predominar, mas ele ainda ele está bem próximo à superfície. O mal ainda não está definitivamente, está longe de ser dominado completamente, né? Essa é a característica do mundo de provas e expiações, onde o mal ainda resiste ao bem. O mundo de regeneração, esse em que nós estamos agora, né, vendo os primeiros raios de sol na madrugada de um mundo de regeneração, é onde o bem já prevalece acima do mal, né? E nós já estamos entrando nessa fase, graças a Deus, graças ao esforço individual de uma grande parte da população do planeta, né? Mas que ainda muitas coisas vão acontecer para que a gente possa realmente gozar desse clima de mundo de regeneração. O conhecimento do passado, então, não exatamente do nosso passado, veja bem, não estou falando de nos submetermos a uma terapia de vida pregressa para conhecer o nosso passado. Eu estou falando do conhecimento de que essas coisas existem, de que existe um passado, de que o nosso filho hoje, a nossa filha hoje, é um espírito com passado. Um passado que nós desconhecemos. O nosso próprio passado nós desconhecemos. Essa é uma das bênçãos de Deus, né, para facilitar esse mecanismo de reconciliação. Temporariamente esquecermos nosso passado. Então, aquela pessoa tem uma história. Nós não podemos olhar para o nosso filho como aquele nenenzinho que saiu da barriga da mãe, aquela coisinha mais gostosinha, mais linda, mais cheirosinha que a gente passa
Johnson Johnson, e daquele cheirinho de neném brasileiro, que é a coisa mais gostosa, diferente de cheiro de neném americano. E aquela coisinha mais delicadinha, a bonequinha japonesa, igual a bonequinha de loja, né? Achar que aquilo ali é um pedacinho nosso, é uma criança nossa que saiu de dentro de nós. Eu digo nós porque eu acredito que na gravidez a família engravida, não é só a mulher, não. O pai também engravida. A gravidez é um processo, não é simplesmente a barriga da mãe, não. É um processo familiar, né? Então, o nosso filho não é nosso, não nos pertence, não foi criado de nós. Nós fornecemos a pequeníssima parte da matéria-prima do físico, mas o que vai animar aquele físico é um espírito compassado com uma história que vai ser temporariamente esquecida para que comece tudo novamente com a abençoada oportunidade de reaprender da maneira certa. Mas nem todos conseguem, porque exige, né, a mudança interior. É como, por exemplo, se um leãozinho recém-nascido é criado junto, dentro de casa, com uma pessoa. Daqui a 10 anos, esse leão é devolvido à selva. Agora ele convive com uma família de leões. Um dia esse homem penetra na região onde aqueles leões estão. 9 daqueles leões, tem 10 leões, 9 deles vão olhar para um almoço caminhando em nossa direção. Aquele leão que foi criado por aquele homem, ele vê nele um protetor, um pai, e não deixa os outros leões chegar perto. Porque ele tem uma história, ele tem o sentimento lá dentro de gratidão. E o animal, sem o raciocínio contínuo como nós temos, né, esse sentimento de gratidão emerge ainda mais forte, porque não tem outros vícios para abafá-lo. Então hoje, né, que a internet traz coisas maravilhosas para a gente o tempo todo, a gente vê cenas, né, de animais dando demonstrações maravilhosas, claríssimas de gratidão, né, de lembrar de pessoas do passado, né? Não sei se vocês viram já um leão abraçando uma mulher, né? Um macaco um chimpanzé foi levado de volta para a selva, abriram a gaiola dele para ele saiu, deu uns passos, volta, abraça as pessoas, né? Não sei se vocês viram isso. Então, a gratidão fica lá dentro, mas naquele ser ainda puro, né, que é um animal. No ser pensante, né, raciocinante, o ser humano, ele já sofre interferência de outros vícios, né? E nós somos sempre ingratos, nós mesmos. Não nos conformamos com o que nós temos, estamos sempre pedindo a Deus mais. Me lembra uma historinha de um homem que quebrava pedra na marreta, numa terra muito distante, numa época muito distante, aquelas coisas de historinha. E aquele sol causticante na moleira daquele homem, e ele reclamava. Daí a pouco passa o supervisor montado no topo de um elefante. Naquele país era assim, né? Ele olha para aquele homem e fala: "Oh, meu Deus, eu queria ser aquele homem lá em cima do elefante. Aquele ali que tem uma vida boa. Só passa montado no elefante, supervisionando os trabalhadores aqui embaixo, onde nós estamos, né, gastando nosso sangue, suando o sangue aqui para quebrar essa pedra." E aí, Deus é o universo, né? E quando nós pensamos, o nosso pensamento começa a se transformar em realidade, né? O universo responde o quê? Seu desejo é uma ordem. E ele foi transformado naquele homem em cima do elefante. Agora ele está passeando de elefante, supervisionando os outros quebrando pedra lá embaixo. É que ele não sabia
que existem outras 20 pedreiras da mesma companhia e ele tem que passar todas as horas do dia montado no elefante, visitando todas as outras pedreiras embaixo do sol causticante, em cima do elefante, cheiroso o elefante. E vocês já sentiram cheiro de elefante? Nem eu. Mas não deve ser tão gostoso quanto um cheirinho de neném. E agora esse homem em cima do elefante, ele fala, ah não, isso aqui não está legal não. Esse sol o dia inteiro na minha moleira, em cima desse elefante cheiroso, eu quero ser o sol. E o que o universo respondeu? Seu desejo é uma ordem. Transformou no sol. Agora ele é o sol, aquele poder, porque ele queria era o poder, né? Ele queria estar com a situação nas mãos. Agora ele é o sol, ele é poderoso, ele queimou as plantas. Ele queimava isso, ele queimava a moleira do supervisor no elefante, ele queimava a moleira dos homens quebrando pedra. Ele aquecia o planeta, até que ele viu uma nuvem lá embaixo, muito espessa, em que seus raios não penetravam. E abaixo daquela nuvem era sombra, e o poder dele não se fazia lá. Ele falou, não. Eu quero ser uma nuvem que desafia até o poder do sol. E o que o universo respondeu? Seu desejo é uma ordem. E ele se transformou numa nuvem. Agora ele é uma nuvem. Ele começou a chover, inundar, ele mostrando o seu poder. Ele tampava a luz do sol, ainda olhava para o sol e gozava a cara dele. Ele agora é poderoso, ele é uma nuvem poderosa. Aí vem o vento e o sopra com toda a força e ele perde o controle. Aquela nuvem agora está à mercê do vento, sem controle do próprio destino. Vai aonde o vento mandar. Ele, não, pera lá, eu quero ser o vento. E o que o universo respondeu? Seu desejo é uma ordem. Transformou no vento. Agora ele é poderoso. Ele sopra as palmeiras da praia, ele derruba os telhados da casa, sopra a saia das mulheres, sopra tudo, causa destruição, provoca ondas no mar muito altas. Aí ele soprou numa pedreira. A pedreira nem se mexeu. Que irreverência! Eu quero ser uma pedreira, mais forte que o vento. E seu desejo é uma ordem. Transformou numa pedreira. Ele agora, aquele monumento duro, firme, pesado, ninguém mexia com ele. A pedreira não se importa com o vento, com o sol, com a nuvem. Aí ele, sentiu uma fisgada lá embaixo. Olhou para baixo, um homem com uma marreta quebrando a pedreira. Não, eu quero ser um homem com a marreta na mão. E fechou o ciclo, né? Então Deus falou para ele o quê? Você era aquele homem. Você estava com a marreta na mão. Né? Nós não conformamos com a nossa situação. Nós queremos sempre uma outra situação e somos rebeldes à nossa situação. Né? Aquela história, eu era feliz e não sabia. Então, quando nos rebelamos à situação em que nós estamos, nós já começamos a desarmonizar o nosso progresso, o nosso processo de progresso, né? Não nos submetendo à vontade do universo, da lei do universo, de Deus, né, em uma palavra, nós começamos um processo de desequilíbrio. E assim acontece nas famílias. As pessoas se reúnem, e a palavra certa é reunir, né, porque agora numa situação de reconciliação significa que há uma história pretérita, há um passado a ser acertado. Então reúnem-se sob o mesmo teto, numa situação diferente agora, para se reconciliarem, para progredirem juntas.
né? E se nos desviamos desse propósito, as coisas começam a dar errada. Então existem basicamente 3 maneiras pelas quais as famílias se unem. O primeiro nós mencionamos por afinidade. No início, nós podemos escolher as nossas companhias, as pessoas com quem vamos formar a nossa família. Mais adiante, com os débitos e créditos contraídos, nós podemos escolher sim ou sim, a vontade de Deus. Deus nos coloca novamente no mesmo cenário, em posição às vezes diferentes, possivelmente diferentes, às vezes na mesma posição também, para repetir a mesma prova, a mesma história, mas na maioria das vezes é um pouco, né, um cenário um pouco diferente. E é também lei natural de que todas as vezes que temos que repetir a mesma prova, a repetição vem em condições mais duras. Isso é natural e é esperado, né? E a outra maneira como as pessoas chegam à nossa família é quando, numa situação diferente, um cenário agora mais feliz, onde uma família equilibrada, de espíritos afins, que se procuram através das eras, no plano espiritual, no plano da terra, e estão sempre unidas através dos séculos, porque se amam, se prezam, têm afinidade. Deus dá também a essa família o privilégio, da oportunidade de receber um espírito mais atrasado, às vezes completamente desconhecido para eles. Mas, porque o céu não foi feito para os santos, né? O santo é um estado conquistado, né? Então, as famílias perfeitamente harmônicas, que assim permanecem através dos séculos, recebem como missão, às vezes, espíritos mais atrasados. São as chamadas ovelhas negras. Quem de nós não conhece uma ovelha negra? Numa família onde quase todo mundo, né, tem um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento moral mais ou menos homogêneo, e tem aquele indivíduo, aquela indivídua, né, aquela ovelha negra. E lembra uma das frases mais interessantes de Emmanuel, que eu falei 2 semanas atrás naquela nossa outra palestra, o perigo do rebanho, é que Jesus mencionando, né, a humanidade como seu rebanho, nas suas ovelhas, e ele o pastor. O perigo do rebanho, para o rebanho, não é o lobo, é a ovelha desatenta que se desgarra voluntariamente, né? Então, nas famílias bem equilibradas, há também esses espíritos mais difíceis, que a providência divina coloca lá para que ele aprenda com essa família e que a família tenha a oportunidade do serviço. E aí entramos no serviço. Vamos traduzir serviço em caridade. E aí voltamos ao comecinho nosso aqui. Fora da caridade não há salvação. Porque para lidar com a ingratidão, que é o nosso objetivo aqui hoje, nós temos que mudar a nossa visão de caridade. O que é caridade na visão popular? Tirar dinheiro do bolso, dar para quem precisa. Fazer uma doação para um necessitado. Dar um prato de comida a um faminto. Isso é caridade, sem dúvida alguma. Quem é o beneficiado? Claro que é quem recebeu, precisava, não tinha, recebeu, foi beneficiado. Sim, sem dúvida. Agora, vamos transportar isso para o plano da vida eterna. Vamos tirar nosso olho, caolho do presente e vamos ampliar nossa visão, lançando um olhar no passado. E vamos ampliar isso para o mundo espiritual, para o futuro infinito, para o nosso ser que continuará indefinidamente evoluindo até atingir a perfeição. E quando atingirmos a perfeição,
no português existe o tempo de verbo mais que perfeito, né? Eu acho que depois da perfeição ainda tem o estado de mais que perfeito também. Vamos continuar evoluindo, né? Então, entendendo a caridade como uma oportunidade para nós nos beneficiarmos, essa história de ingratidão simplesmente é apagada do nosso mapa, né? Porque no momento em que eu vejo no meu próximo carente uma oportunidade de serviço, de eu ajudá-lo, eu estou me ajudando. Porque a evolução se dá através de créditos espirituais. Ninguém ascende sem créditos espirituais. E eu falo espiritual porque nós ainda distinguimos o espírito desencarnado e o encarnado. Temos o espírito desencarnado como vida eterna, né? Mas nós encarnados, temporariamente, temos que nos olhar, nos enxergar no espelho sempre como um ser imortal. Então, a gente passa a fazer pouca diferença entre um encarnado e um desencarnado, porque os dois são imortais. O que é mortal é apenas o corpo material, né? Então, eu, o Espírito Eterno, eu vou me beneficiar todas as vezes que eu fizer um benefício. Agora, eu quero tirar 100% do proveito desse benefício. Se eu receber a gratidão, o agradecimento, o reconhecimento aqui na Terra, eu não terei nada para receber lá no céu, quando chegar lá. Papai do céu vai estar lá, não, tudo aquilo que você fez, todo o dinheiro que você doou, seu fariseu, né? Você te agradeceram, te enalteceram na Terra, você não tem mais nada, você não tem mais nada para receber aqui, já recebeu sua recompensa na Terra, né? Não era assim antigamente, né? Os ricos iam na frente no Templo de Jerusalém, na frente não, iam atrás, os servos iam na frente, tocando as trombetas. Tá vindo aí o fulano de tal, com a mão cheia de dinheiro. Aí ele vinha trazendo uma boa doação em dinheiro, porque ele era rico, colocava no gasofilácio, né, que era o receptáculo do dinheiro, para que todos vissem, né, todas as trombetas tocando, né? Tirava um selfie na hora, pondo dinheiro aqui, né? Botava nos social networks o selfie do indivíduo fazendo doação. Ótimo! A doação que ele fez vai beneficiar alguém. Só que ele já não tem mais mérito nenhum no futuro para receber, porque está recebendo todo ali agora, né? O reconhecimento, o agradecimento, né? Tudo aquilo que ele esperava, né? O homem da terra esperava receber, já recebeu. Então é aí o ponto-chave para a ingratidão não nos ferir. Mesmo a ingratidão dos filhos, que é a coisa mais difícil de não sentirmos, de administrar esse sentimento aqui dentro. É a nossa visão, o nosso conceito de caridade. É doar. Jesus não pediu um reconhecimento. Ele direcionava tudo para Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ou seja, reconheça-se parte do universo, filho de uma potência infinita, onde você não é o dono do universo, né? Bote o seu orgulho, a sua vaidade e, acima de tudo, o egoísmo lá embaixo, e veja Deus acima de tudo. E o próximo como a si mesmo. Ou seja, queira para o seu irmão, queira para o seu próximo, aquele outro filho de Deus, seja um completo estranho, aquilo que você quer para si mesmo. Jesus nunca pediu nem mesmo reconhecimento de seus ensinamentos para ele próprio. Ainda na cruz, Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. Além dele doar o próprio perdão, ele ainda pedia a Deus que perdoasse também, porque a justiça de Deus ninguém falha, ninguém escapa, né?
Então ele sabia que todos aqueles, né, que o feriram, todos aqueles que o maltrataram, iriam passar alguns séculos adiante pagando, né? E ainda pediu a Deus também que os perdoasse. Então essa é a doação total. Essa é a verdadeira visão de caridade. Fora da caridade não há salvação. Um dos maiores postulados deixados por Allan Kardec. Fora da caridade não há salvação. Se a gente puder escrever isso num papelzinho, botar no nosso espelho, botar no todo lugar onde a gente possa ver pelo menos uma vez por dia, para nunca esquecermos isso, façamos. Fora da caridade não há salvação. Mas com essa visão da caridade, doação total, jamais esperar o agradecimento ou reconhecimento mínimo que seja. Se tomarmos isso como regra básica de procedimento, jamais esperar um reconhecimento, um agradecimento. Nos despegarmos da necessidade do obrigado, do thank you, despegarmos-nos completamente, desapegarmos-nos dessa necessidade de reconhecimento. Aí sim, quando a ingratidão desaparece, porque nós não estamos esperando o agradecimento. O que é a ingratidão? Falta de agradecimento. Ausência de reconhecimento pelas nossas boas ações. Não é verdade? Se nós não esperamos algo acontecer, não vai fazer diferença para nós se não acontecer. E se acontecer, talvez traga uma alegriazinha para o nosso coração. E que essa alegria também seja completamente disfarçada em bênçãos da oportunidade de servir. Porque é a oportunidade do trabalho que nos é dada de servir o nosso próximo. É esse o nosso bônus hora, né? Assim na terra como no céu. No plano espiritual não é diferente daqui em tudo. Em muito poucas coisas é diferente. É apenas uma dimensão de vida onde o pensamento é mais intenso e realiza trabalho mais rapidamente do que nós encarnados limitados pela matéria, né? Então aqui, enquanto encarnados, nós vivemos de certas maneiras. Relembrando rapidinho o filme Nosso Lar, né, que retratou com uma fidelidade incrível o livro de André Luiz, original, né? Nós vimos que em Nosso Lar havia construções, haviam casas, haviam ruas, haviam parques, haviam uma estação de tratamento de água, havia transporte público, havia tudo que há aqui. Uma sala de computadores, né? Hospital, havia tudo. Ou seja, lá no mundo espiritual, e a gente tem mania de falar lá como se ele fosse tão distante, né? No mundo espiritual, a dimensão acima da nossa matéria densa, né? A vida tem que acontecer, feita pelas pessoas que moram nesse lugar, né? Agora, espíritos desencarnados, pessoas desencarnadas, pessoas como nós. André Luiz deixou a matéria na Terra, passou a ser um espírito livre. Agora, em Nosso Lar, ele é um cidadão como outro qualquer, um espírito, um homem, uma pessoa, com a mesma história, com o mesmo passado, ele mesmo. Então lá vai precisar de motorista para dirigir o aeróbus, vai precisar de gente para construir aquelas casas, vai precisar de gente para trabalhar na estação de tratamento das águas. Só naquela estação de tratamento das águas vai precisar de engenheiros, de técnicos, de operadores, de gente para limpar, né? Nem tanto porque não vai ter muita gente para sujar, que lá as pessoas têm mais educação. Então, assim na terra como no céu, a oportunidade do serviço é o trabalho nosso. Se nós viemos do Brasil para cá, né, traçando uma similaridade entre sair da terra para o mundo espiritual, né, saímos do Brasil e viemos para cá. O que é a primeira coisa que a gente providencia aqui? Aonde ficar, né? Segunda coisa, junto com a primeira, trabalho. A mesma coisa no mundo espiritual. E por que o trabalho? Porque nós somos parte de uma comunidade.
O trabalho que a gente vê aqui na Terra é um trabalho meramente remunerado, porque temos que pagar as contas, né? A gente se preocupa muito pouco com o trabalho voluntário, de ajudar por ajudar, pelo prazer de ajudar. Mas já no mundo espiritual, o espírito completamente livre da matéria, esse conceito já se transforma completamente. E é esse conceito que Santo Agostinho tenta nos ajudar a entender. É esse conceito que, uma vez entendido, de caridade, de saber que aquele filho ingrato que hoje nos machuca, apunhala nosso coração e torce o punhal, aquela dor aguda, é um indivíduo, é um espírito que tem uma história, que tem um passado. E nós estamos agora a serviço da sua reeducação. Serviço, novamente a palavra, igual caridade. Caridade bem interpretada vai nos isentar, vai nos trazer o antídoto para a ingratidão. E não vamos enxergar a gratidão como um punhal afiado mais. Vamos enxergar a ingratidão como um elemento ainda a ser trabalhado naquele espírito, requerendo mais doação da minha parte. Certo? Muito obrigado.